Olá pessoal, tudo bem? Então, nós voltamos com o nosso 23º capítulo deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. E você está gostando da leitura dos capítulos? Está gostando do livro? Eu tenho encontrado inúmeras lições. E para nós que trabalhamos com a mediunidade, quanto aprendizado esse livro nos traz. E o capítulo de hoje é especialmente interessante, com vários ensinamentos. Vamos começar o capítulo com uma irmã que está lá na plateia, naquele trabalho mediúnico, dirigido por Raul Silva, encarnado, e o Clementino, o dirigente desencarnado, né, o protetor espiritual do grupo. Então eles chegam no grupo e tem uma mulher na plateia. Denota que nessa época o trabalho mediúnico era público, né, junto ao público. Então uma mulher cai, começa a rodopiar. O André narra que ela começa a rodopiar na sala, de olhar consternado e quase uivando. Ela jazia no império de várias entidades espirituais assombrosas, das sombras, que estavam a perturbando. E ela começa a assumir uma aparência como se tivesse moldado o rosto dela, uma aparência de uma loba. Ela uivava, começou a gritar, a debater-se no piso da sala. Imagine o olhar do Raul, que era o dirigente do trabalho mediúnico. Vejam que situação. E quantas dúvidas nos fazem vir à mente como uma pessoa encarnada. Então ela apareceu na plateia daquele trabalho mediúnico e ela começou a rodopiar e uivar e plastificar, modificar a sua aparência como se estivesse assumindo a aparência de uma loba. Vejam que situação. Nós já percebemos esse fenômeno no livro Libertação. E agora, novamente, o Libertação é no plano espiritual, quando o Gregório dá uma sentença lá para uma mãezinha e ela se transforma numa loba. Aqui não, é uma pessoa encarnada num trabalho mediúnico que assume esta aparência lupina. Vejam só que interessante. Então, todos aí, Aulos, o irmão Clementino, né, que era o protetor, eles utilizaram de recursos magnéticos e interferiram naquele deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se de certo modo da enferma, que continuou ainda assim dominada por ele. Então vejam que essa situação aconteceu porque o processo de obsessão era tão avançado a ponto de estar sob fascinação, que é o estado mais avançado do processo obsessivo, onde vítima e algoz estão tão acoplados, tão unidos, a ponto como se fossem plantas, um depende do outro. Essa era a união dos dois espíritos, além de outros que estavam a acompanhando. Então, por isso era possível se verificar, inclusive, a mudança física na pessoa encarnada. Então, viviam os dois nessa situação. Imaginem vocês, meus irmãos, que não é uma situação difícil de acontecer. Ela é fácil, ela pode acontecer de modo muito fácil. Por quê? Porque nós somos suscetíveis aos processos obsessivos, se não cuidarmos a ponto de acontecer uma fascinação. E aí, nesse capítulo é interessante que o Aulus explica, é um problema complexo da fascinação,
Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que, olha só, então ele não está sozinho, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança, no ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz. Propõe-se humilhá-la, utilizando da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher nesse santuário da prece, em transes como este, seria vítima integral da licantropia deformante. Vejam só que situação complexa, complicada e triste. E aí ele continua: muitos espíritos perversos, pervertidos no crime, abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros devemos muitos quadros dolorosos de patologia mental nos manicômios. Vejam, meus irmãos, que muitos casos ali de pessoas internadas são verdadeiros processos de fascinação, muitas vezes com situações deformantes do corpo físico, em processos obsessivos. Nós já vimos isso em outros livros na obra do André Luiz, mas reafirmamos a delicada sutileza da espiritualidade, das trevas, dos nossos algozes do passado, dos nossos desafetos. Por isso a importância do orai e vigiai. Por isso a importância da prática do bem. Por isso a importância de controlarmos os nossos pensamentos, de nos disciplinarmos para que não possamos nos sintonizarmos com esses espíritos. Todos nós somos vítimas fáceis, se não nos dispusermos a esse controle mental. Então vejam que o André então explica, né, através do Aulus, tudo o que está acontecendo com essa pessoa. E o Hilário, que sempre está perguntando, o Hilário é interessante que em toda a obra, não é só nesse livro, em várias, é sempre o Hilário que pergunta e ele quer saber. É muito interessante. Às vezes até eu imagino que talvez o André colocou o Hilário como uma forma didática de explicar as situações que nós nos deparamos com a obra do André Luiz. Então ele falou assim, e aí, né, pergunta para o Aulus, nós não podemos separar de vez a vítima e o algoz? Aí o Aulus responde, calma, Hilário, ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Não é de um lado só, é dos dois lados. Recordemos o ensinamento do nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Olha só, não há dor sem razão. Então vejam, meus irmãos, a importância desses ensinamentos para nós refletirmos no atendimento, na nossa vida, ao nosso redor, em todas as situações. Então ele ainda coloca o seguinte, não lhes estendemos simplesmente palavras no esclarecimento, mas acima de tudo o nosso sentimento. Estamos doando em favor deles a nossa boa vontade através do Verbo nascido
pelo Cristo, através dos nossos corações. É o que o Aulus diz. E eles então aplicaram passes de desobstrução à garganta da enferma. E em breves instantes, o verdugo começou a falar. E vejam que interessante agora a segunda lição desse capítulo. A primeira é o intrincado e complexo fenômeno da fascinação. E agora um outro fenômeno que o espírito então vai se comunicar com a médium. E acontece que eles percebem que a comunicação estava num dialeto muito distante, muito diferente. E operou-se então nessa comunicação o fenômeno da xenoglossia. O que é xenoglossia? É o fenômeno onde o médium ele consegue falar no idioma que aquele espírito estava falando. Ele, muito embora nós saibamos que a linguagem espiritual é a do pensamento, mas no momento em que esse processo, essa comunicação, o médium, ele vai então falar naquele dialeto, naquela língua que o espírito fala, e ele vai conseguir pronunciar aquele dialeto. Então, é uma faculdade que o médium possui, que é a xenoglossia. Depois nós vamos colocar aqui a definição, de acordo com Kardec, para que vocês possam, então, aproveitar desse estudo, desse segundo ensinamento. Então, eles percebem que aquele vínculo, aquele processo de fascinação tinha raízes há mais de 1000 anos. Eles viveram num período da Toscana no século X. Então, por isso, o dialeto era um dialeto morto. Feitas essas considerações, ouvido o espírito, eles então voltaram à situação necessária de reparação. O que seria feito, de acordo com o que o Aulus falou? Eles restauraram a atenção no estudo que deveria ser feito e perceberam, né, toda essa questão da xenoglossia, e o Aulus explica. O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta sobre o império da vontade que o comanda de modo positivo. O obsessor, por mais estranho pareça, jaz ainda enredado nos hábitos porque pautava na sua existência há séculos, e ele se exprime desta forma com a médium. Então, eles fizeram toda aquele processo do esclarecimento, do diálogo com o espírito, e o Aulus, então, coloca que o fato apresentado era como se fosse comparado às correntes de água, cada qual tem o seu nível. As águas, a flor da terra, guardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ao inculto das enormes forças latentes que podem ser convenientemente utilizadas por aquelas trazidas à superfície. O que ele quer dizer com isso? Como pode? Ele está explicando a questão do médium, da educação do médium, do direcionamento, porque esse fenômeno da xenoglossia é, de certo modo, muito raro de ter, do médium acontecer isso. E ele diz, então, que somente com muito tempo de esforço, de estudo e de capacitação do médium é que ele poderia ter essas capacidades. E eles então, ele menciona que os companheiros das esferas superiores
encaminham aquele espírito a uma organização socorrista e para que ela se livre daquele processo de estrangulamento. E aí o Aulus informa que ele seria preparado e a doente também para a solução para o caso. Qual era a solução? Que aquele verdugo em breve seria seu filho. Não havia outra alternativa para a obtenção do trabalho redentor. Então vejamos, meus amigos, a importância do amor, a importância da reencarnação, a importância de nós dominarmos todas as nossas más tendências, educarmos os nossos filhos no bem, no amor, na paz, porque é somente o amor que fará de nós pessoas melhores. É somente com o amor que poderemos nos afinarmos, nos aproximarmos de Deus e não trazer para perto de nós os desafetos. Então, pensemos nisso, pensemos na importância dos nossos pensamentos, a importância da fé, a importância da boa vontade no bem, a importância no esforço para a transformação. Então, digam aí o que vocês estão achando, comentem. Estamos indo para o final do livro. Que Jesus os abençoe.